Olá, meu nome é Marcos Antônio Correia, sou professor de Geografia. Estamos aqui com o projeto Georrelatos. Hoje vamos falar da questão, uma pergunta então, né? A geografia estuda tudo? A geografia, tudo é geografia? Sempre que começa a falar da geografia para alguém, seja no ensino básico, ensino superior, faço essa pergunta: o que é geografia? O que se estuda em geografia? As respostas são diversas, são amplas, mas sempre alguém diz estuda tudo. A geografia estuda tudo. O saber geográfico mais amplo e sistemático que o saber científico geográfico comporta amplas e diversas ideias sobre seu conhecimento. Posso dizer que esse saber se aproxima do nível de conhecimento empírico inerente ao ser humano desde sua origem por volta de 3 milhões de anos. E, quando mais reflexivo, transita pela filosofia ocidental cerca de 600 anos antes de Cristo. Então, a geografia, se falarmos de níveis de conhecimento, como nós já citamos, 4: o empírico, o teológico, o filosófico e o científico. Então, nesses níveis, a gente pode dizer que a geografia é um saber, e quando falo de saber, eu estou aproximando muito a geografia de um saber empírico, de um conhecimento empírico. Em alguns momentos, a geografia, até com próprios filósofos antigos, tal, Aristóteles principalmente, mas outros também. Mas Aristóteles, ele, além da geografia, se preocupava muito com a natureza, com a física e tal, e ele teve grandes insights dentro da geografia. Então a gente pode dizer assim que a geografia se aproxima do conhecimento empírico, do nível empírico, mas também do nível filosófico. Já o conhecimento sistematizado, a ciência geográfica ou saber científico, tem suas manifestações a partir da origem da própria ciência moderna, no século XV e XVI, firmando-se no final do século XIX, quando adquire o status de ciência da Terra ou geografia, ciência geográfica. Então, com o advento da ciência, da física, da química, da biologia, que até hoje são consideradas ciências duras ou puras, a geografia ela teve sim vamos dizer já, boas referências de acordo com essas ciências. Mas ela ainda, como já foi falado, ela tem ainda algumas dificuldades epistemológicas, porque ela talvez se aproximou muito dessas ciências, né, da geologia, da geomorfologia, da química, da física, da mineralogia, pedologia, história, sociologia, até da psicologia nos tempos mais modernos. Enfim, ela soube se aproximar, mas ao mesmo tempo deixou um pouco a desejar no sentido de também colaborar com essas ciências. Então, por isso que nós estamos falando hoje fazendo essa pergunta: tudo é geografia? Então vem essa pergunta, talvez porque a geografia ainda não se ateve, né, ao seu objeto, não procurou estudar melhor o seu objeto. Hoje eu vou trazer um autor, já que falamos da geografia, vamos falar mais da geografia tradicional e geografia crítica, que são as duas vertentes da geografia no Brasil e no mundo, em alguns lugares, que se destacam. Então, nós vamos falar do autor Nestor Kirchner,
aqui do Sul, Rio Grande do Sul, fala o seguinte: em nome da geografia crítica, criticamos aos outros, mas esquecemos de pensar em nossas crenças práticas. Então, corre-se o perigo de fazer da geografia um pastel de vento. Boa aparência externa, mas pobre nas capacidades de reflexão. Muito conteudismo, baixa reflexividade. Quando a geografia crítica é um pastel de vento e nós, seus professores Midas. Isso é um texto do professor, pesquisador Nestor. Na tentativa de superação da geografia tradicional em direção a uma geografia diferenciada, a geografia crítica, perderam-se alguns recursos e habilidades didáticos básicos, por exemplo, o mapa, o quadro, o hábito dos alunos escreverem no caderno a observação e a descrição das paisagens. Confundiu-se erroneamente tais tarefas como sendo necessariamente negativas, porque identificadas à geografia tradicional. Jogou-se fora a criança com a água do banho. Então esse é o texto do professor pesquisador. Depois o professor, me parece que isso é resultado também de sua tese. Depois eu vou colocar as referências aqui no texto. Eu trouxe esse texto do professor e também eu venho pensando e concordo muito com essa questão, né, de que a geografia ela tinha algumas ou tem algumas dificuldades, principalmente no ensino, como foi falado ali, questão do mapa, do quadro, da leitura. Eu lembro que nas primeiras aulas, né, quando estudava ensino básico, os professores usavam muito quadro negro, escreviam o que chamavam de ponto. Depois acabavam lendo, os alunos liam junto com o professor e o professor ia explicando. Isso é muito criticado hoje pela geografia crítica. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas dessa forma didática de ensinar também se perderam quando você não realiza vamos dizer, esse molde, esse modelo, essas práticas pedagógicas, didático-pedagógicas. Então, um mapa, quando bem observado, o mapa é uma obra bem interessante, porque você tem ali várias referências, desde das cores, das convenções, das projeções. Aquelas cores, aquelas projeções, elas podem dizer muito da geografia. Então, é importante. Em algum momento, a geografia crítica condenou esse mapa mais tradicional. Então, o que é tradicional talvez não seja, na visão da geografia crítica, é muito interessante a aprendizagem. Mas eu estou falando como professor já aposentado, trabalhei muitos anos em muitas séries, vários alunos, no supletivo, com adultos na faculdade, alunos menores, né, tal, com dificuldades. Então, nós tivemos várias experiências, colégios particulares, colégios do Estado, principalmente, várias clientelas, pessoas de vários lugares. Então, nós temos essa visão de que é importante a leitura de um texto. É importante que o professor leia com os alunos. É importante que o professor use o quadro. É importante que ele escreva, que ele desenhe, que ele faça os alunos desenharem, escreverem. A leitura é muito importante. Então, o professor Nestor, na sua pesquisa, levantou essas questões, o hábito dos alunos escreverem no caderno, né? Eu posso também colocar aqui desenhar, observação, a descrição, a própria, que o pessoal chama de decoreba,
decorar, né, a memorização também é algo importante. Ela faz parte da nossa vida. Sem a memorização, nós não somos ninguém. Então, na aprendizagem é muito importante a memorização, é importante a descrição. E, como foi falado também, nós tínhamos outras leis em outros momentos, e essas leis, elas traziam essa questão, essa pedagogia, ainda decorando, né, usando da memória para o aprendizado. E as pessoas acabaram, vamos dizer assim, não se utilizando mais dessa questão da memória, por exemplo. E não só da memória, como foi falado outras. A própria geografia, a descrição da geografia é algo bem interessante, né? Então eu gostaria de trazer deixar essa reflexão. A geografia estuda tudo? Ela não estuda tudo. Então nós professores, nós cientistas, nós pesquisadores, nós temos que melhorar essa questão epistemológica, talvez melhorar até a própria questão quando o aluno vem com esses conhecimentos empíricos, nós devemos pegar o conhecimento empírico e aproximar o máximo da filosofia e principalmente da ciência geográfica. Então, era esse a mensagem de hoje, a reflexão. Até o próximo Georrelatos. Eu agradeço a participação de todos, peço que compartilhem o vídeo, comentem, dê likes, ative o sininho, é importante porque as pessoas que têm o sininho ativado, elas recebem, quando tem algo novo no canal, as pessoas recebem também. Então até a próxima, obrigado, tchau, tchau.